Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DiretaCast, o podcast da Venda Direta, onde a gente traz convidados especiais para falar sobre a venda direta como ela é, de forma real, com experiência de carne e osso. Quando a gente fala que a venda por relacionamento é mesmo, é de carne e osso. E eu sou Marcela Quiroga, com mais de 30 anos na venda direta. Trouxe uma convidada especialíssima, que para mim é uma honra tê-la aqui conosco, porque a gente tem a chance de falar com a visão de uma empreendedora que é exatamente a força de vendas de muitas marcas. Então, para você que é um empreendedor, que é um empresário, que quer montar a sua força de vendas, eu trouxe aqui a Márcia Carvalheira, que é a força, com força mesmo, de vendas para muitas marcas. Eu não vou nem apresentá-la, eu quero que ela se apresente e conte um pouquinho da sua jornada, a sua experiência na venda direta, Marcia. Porque tem muita gente que vai nos assistir e romantiza o que é ter uma distribuidora, uma revendedora. Então, seja bem-vinda, é um prazer estar com você aqui, Marcinha. Então, conta para o pessoal o que esta revendedora, o que esta força de vendas tem de potencial. Obrigada, Marcela, em primeiro lugar, pelo convite. Eu acho super importante, super mesmo, a gente poder estar aqui falando da venda direta, mostrar o que a venda direta é. Para mim, a venda direta é e sempre foi uma grande oportunidade de negócio. Então, as pessoas precisam aprender a enxergar essa oportunidade. Eu acho que é uma grande oportunidade de negócio, tanto para quem vai revender, quanto para quem tem o produto para ser revendido pela consultora. Excelente. É uma oportunidade de negócio incrível, muito democrática, né? Então, você normalmente não exige tanta experiência, exige conhecimento que as próprias empresas nos dão, né? Nos treinam para isso. E, então, eu acho que é a hora mesmo da gente parar de enxergar a venda direta como uma renda extra e começar a enxergar como uma oportunidade de negócios. Eu comecei na venda direta há 25 anos atrás, já faz tempo, e eu comecei com revendedoras também. Foi no momento em que o Brasil estava super na crise, porque isso também acho que é importante dizer. Eu, nesses 25 anos, eu assisti às crises, né, que o país vai passando. Então, quando entra a crise, normalmente a venda direta cresce. Perfeito! Porque aí vem a pessoa que precisa ajudar a complementar a renda, pagar uma conta de luz, alguém que está desempregado. E eu também entrei nesse momento. Só contar uma coisa aqui, é uma curiosidade interessante. A venda direta veio para o Brasil no pós-guerra. Então. Quando ela chegou no Brasil foi exatamente com terra arrasada, com pós-guerra, e ela trouxe oportunidade para muita gente. Então, só foi uma. Legal. É isso aí. Eu tô dentro disso super, porque eu tava com a minha vida assim, achava que tava, né? Então, eu tinha um emprego super tranquilo, mais de 10 anos numa grande empresa. Meu marido tinha uma encadernadora de livros, e a gente achava que estava bom, né? Os filhos na escola, convênio médico e tal. Mas aí veio a crise mesmo de 97. A empresa do meu marido não conseguiu ir para frente, teve que fechar. A empresa que eu trabalhava, uma grande rede de lojas, veio à falência. E aí eu fiquei numa situação assim que eu não me preparei para o mercado. Fazia 10 anos que eu estava lá, então eu não fiz inglês, eu não fiz faculdade. Então eu não me preparei. Dentro da empresa eu tinha um bom cargo, mas quando a empresa fechou, eu não conseguia. E vou te contar, Marcela, eu não conseguia emprego para ganhar 20% do que eu ganhava lá. E olha que eu tentei, viu? Hoje eu agradeço a Deus nenhuma empresa ter me dado emprego, porque eu acho que ninguém sonha assim, eu vou ser uma revendedora da venda direta. Minha filha, quando crescer, vai ser. Não é uma coisa que... Perfeito. É uma coisa que vem mesmo pela necessidade. E até empreendedorismo, Marcela, porque eu acredito que eu particularmente, não nasci empreendedora. Existem pessoas que já nascem empreendedoras, mas quem não nasceu empreendedora pode se tornar empreendedora. Porque foi o que aconteceu comigo. Eu não tinha nada de empreendedora. Eu adorava salário fixo, férias, 13º. E aí, depois, quando eu entendi que o fixo era tão fixo, que você fica fixo ali a vida inteira e não tem como partir para uma coisa maior, né? Que bom, então, enquanto você bebe água, deixa eu contar, né? Que bom, então,
que aconteceu isso. Tem até aquele ditado, né, que jogou a vaquinha do precipício. Exatamente. Quando voltou para olhar aquela família que a vaquinha tinha ido pro precipício, a família até teve mais prosperidade. Então, que bom, porque isso te trouxe prosperidade, né, Má? É verdade. E aí eu encontrei uma oportunidade de ser um distribuidor da venda direta e tal, não entendia nada. E a pessoa foi me mostrar a oportunidade, uma oportunidade que o meu marido pegou um folheto em uma feira de negócios. E aí ela me disse, olha, você pode ganhar tanto, né? E era bem pouquinho mesmo. Eu falei, pouco, só isso? Mas todo mundo ganha só isso? Aí ela disse, não, tem quem ganhe mais. Aí na hora eu falei, tem quem é grande? Tem. Aí eu falei, então me mostra os dados de uma pessoa grande, eu quero ver o quanto pode se chegar com a venda direta. E aí ela me mostrou, assim, uma pessoa de Manaus que tinha não sei quantas revendedoras e tal. E aí foi que eu entendi, né? E aí eu falei para ela, olha, até por falta de opção total, eu vou entrar para a venda direta, mas eu não quero ser pequena. Eu quero fazer grande, porque se ninguém fosse grande, eu não ia talvez me arriscar, porque se ninguém conseguiu... Mas tinha como eu vi, referência, né? como tinha gente que era grande, é obviamente que eu não ia começar do tamanho daquela referência que eu estava vendo, e eu aproveito até para dizer isso para você que é uma revendedora, que ainda está no começo, e de repente usa até a minha história como inspiração, saiba que a grande caminhada começa com um pequeno passo. Perfeita, Má. E eu vou no lema assim, ó, pensa grande, começa pequeno e rápido. Eu aplico isso e dá super certo, porque a gente já pensei logo grande e comecei. E aí comecei com a venda direta. Eu era para ser distribuidora, eu tinha que ter revendedoras. E aí, como que eu vou construir um time de revendedoras, né? É uma coisa que é grande para uma pessoa só fazer isso. E aí eu fiz o seguinte, eu comprei um mapa da minha cidade, da cidade de Osasco, e coloquei na parede e eu mapeei. E eu ia todos os dias. Fazia o furinho lá? Fazia os alfinetinhos para mostrar onde eu já tinha ido. E eu mandei gravar na época, né, uma fita, assim, gravar num estúdio profissional. Atenção, moças e senhoras, ganhe dinheiro extra, seja uma revendedora. Porque a minha proposta era conseguir um time, né, formar um canal de vendas para a minha empresa que se chamava o Rei dos Catálogos. E eu fazia isso, assim, todos os dias, com bastante vergonha, bem difícil, um super desafio, porque eu batia na porta e pedia a Deus para a mulher não abrir. Porque eu tinha vergonha de falar, eu era uma pessoa de dentro de um escritório, imagina. E no fim, eu fui fazendo isso com bastante disciplina, né? Bastante disciplina, e passei a ter um grande número de revendedoras. Aí, a uma certa altura, essas revendedoras eram para vender catálogo shopping. E a uma certa altura, eu observando o mercado, falei, peraí, quem é dono desse mercado mesmo? Quem ganha dinheiro e é grande é Natura e Avon. Existem duas marcas que são as donas da venda direta. E aí eu falei, então eu tenho que vender Natura e Avon também, tenho que ter minha equipe de Natura e Avon. E eu entrei em contato com eles e disse, eu quero ser uma distribuidora. Eu falei, não, nós temos o nosso próprio canal. Porque é assim, tem empresas que têm o próprio canal e tem empresas que trabalham com distribuidores, com outras pessoas, com outros canais. E aí eu falei, então eu só posso ser uma revendedora? Só pode ser uma revendedora. E aí eu entendi que eu podia, o que eu ganhava como revendedora, que é 30%, que é até meio praxe assim, eu comecei a dividir. Eu ficava com 10% e dava 20% para as pessoas que vendiam para mim. E aí eu fui detectando um monte de gente que às vezes não se enquadrava para vender Natura e Avon direto. Eu descobri que adolescente vende bastante, ou aquela pessoa que trabalha e não tem tempo de ir nas reuniões, que antigamente tinham as reuniões. Isso. Até pessoas, às vezes, com alguma restrição no nome, não pode, porque era sempre a crédito, e eu falava, não, para mim pode pagar à vista e pode vender. E aí eu descobri um mercado imenso de mulheres, de pessoas que querem vender e ganhar dinheiro. No primeiro ano que eu estava com a Avon, eu já me despontei, obviamente, porque eu não era só uma revendedora, eu era uma revendedora que tinha revendedoras vendendo para mim. Isso, inclusive, da venda direta é uma coisa super comum, né? Vai desdobrando, desdobrando. Equipes. E assim, no primeiro ano eu já estava no Galeria de Honra, que são as 25 maiores da Avon. E aí todo mundo querendo saber, nossa, quem é a Márcia? Como é que
tantos anos as pessoas aqui, ela vem no primeiro ano. E, obviamente, eu aproveitei a oportunidade, né, de estar ali com os diretores e executivos da empresa, contei meu negócio, mostrei, falei, mostrei as necessidades. Eu me lembro que eu fiquei, assim, uns 2 meses recebendo todas as áreas da Avon, sabe, para entender. Eu falo que é a Marquês de Sapucaí, né? Todo mundo vai lá desfilar. É bem isso. Hoje estou com uma garganta Então, ó, enquanto você ruim. toma água, contar pra vocês, ela ainda não falou muito, mas ela construiu um império, que é o rei dos catálogos, né? Pra quem pensa nesse modelo de ter uma distribuição, um contato com o cliente, a Márcia fez isso com disciplina e, principalmente, Márcia, você tocou num aspecto que eu acho bem importante. Você tinha objetivo. E esse objetivo era, já na raiz do seu negócio, ser uma empresária dentro deste modelo de negócio, né? Exatamente, eu acho que é muito importante você enxergar e você saber que tem um caminho a percorrer. Então, são 25 anos aí. Você fala que eu construí um império, vou dizer que um reinozinho, né? Nem é um império. E aí, o nome da minha empresa é O Rei dos Catálogos e a gente passou a vender todas as grandes marcas. Depois, com o tempo, veio a Natura e Avon cresceu bastante. E aí eu entendi que o consumidor estava querendo uma coisa muito mais rápida. E hoje eu posso dizer para você, Marcela, seguramente, eu me sinto muito, muito realizada, tanto financeiramente como profissionalmente, através da venda direta. E tenho vontade mesmo, né, de fazer com que as pessoas enxerguem isso como uma oportunidade. Se eu pudesse, eu emprestava os meus olhos para que as pessoas vissem que oportunidade é. Então, cada grande empresa que eu trabalho, que eu vejo um programa na televisão, eu falo, caramba, essa propaganda é minha, é do meu produto, do produto que eu trabalho. E aí, eu acho que as pessoas precisam entender mesmo que é uma grande oportunidade. Os números da venda direta são quase inimagináveis para quem não é da venda direta, né? E você sabe, Márcia, tem um detalhe, para quem está nos assistindo, pode olhar a venda direta até com um certo preconceito das sacoleiras, é um negócio de baixo impacto, mas a Márcia tocou num aspecto muito importante. A gente tem faturamentos com a venda direta gigantescos, números da ABVD, que é a Associação Brasileira da Venda Direta, falam em 45 milhões de faturamento ano com essas revendedoras que são independentes, são autônomas, mas que geram riqueza para elas, para o núcleo, para a família delas e para o entorno. E a gente traz um impacto muito grande de crescimento, de renda, fazendo esses movimentos com uma pequena revendedora, com uma pequena representante, e isso leva não só renda, mas também o propósito da sua empresa, a qualidade dos princípios ativos que você tenha no seu produto, porque é uma chamada venda para o relacionamento. Então você distribui riqueza, mas você distribui informação também, que Sim. Pode ser que outro canal tenha muita dificuldade. Um canal prateleira do varejo tem dificuldade, um canal, às vezes, digital, ele tem uma composição numa multicanalidade muito importante, porque uma revendedora pode apresentar um produto, pode fazer essa leva de informação e capacitação que ela recebeu da empresa, e depois a recompra pode ser no online desta mesma revendedora ou da própria empresa. Então, a gente tem oportunidade de trazer crescimento, não só de renda, como também de crescimento com essa visão empreendedora e fazer o núcleo crescer. Exatamente. Então, conta mais um pouquinho, porque além do Rei dos Catálogos, você também cresceu e foi pro lado também das franquias, que foi outra movimentação que você fez, né, Mar? Eu acho assim, são 25 anos, então, daquele dia lá na minha casa, que alguém me falou, olha, vai trabalhar com venda direta, eu falei, a única coisa que eu entendo, porque a única coisa que eu sei de venda direta é que eu comprava batom no catálogo da minha sogra. Eu não tinha a menor ideia do que era, mas eu entendi que era grande. Eu acho que isso foi a chave, você entender que eu estava começando alguma coisa para valer. Então, nesses 20 anos foi muito crescimento, muita coisa e tal. Eu tive franquias do Rei dos Catálogos, eu fui franqueadora. Olha. Eu franqueei o Rei dos Catálogos, as minhas lojas, e tive algumas franquias, mas acabei achando que não era uma coisa que me fazia feliz, tipo, bem aquela coisa, sabe, você quer ser rico ou quer ser feliz? E aí eu privo com certeza para ser feliz, até porque eu sou uma pessoa muito simples, então ser rico para mim é bem mais fácil do que para um rico de verdade, né?
E aí, eu tive as franquias, eu tive várias lojas, e eu agora, o mercado vai mudando e a gente vai se adaptando. A Natura passou a exigir que no varejo de Natura seja com franquia, então eu também tenho. Hoje a minha estrutura significa assim, 3 lojas multimarcas, onde eu trabalho com Avon, Jequiti, Eudora, Boticário, as marcas da venda direta, né? A empresa se chama o Rei dos Catálogos, e a ideia é trabalhar com marcas que são vendidas na venda direta, mas ter ali na pronta entrega. E eu cheguei a ter 10 mil revendedoras que vendiam para mim, eu tive um canal de vendas muito forte, que eu fiz muita coisa, e é muito bom mesmo, porque você vê as pessoas conquistando, conseguindo. Mas hoje eu estou nesse formato, né? Eu estou no varejo, com 3 lojas multimarcas e 3 franquias da Natura, sempre uma do lado da outra. Porque eu acho que as marcas, na verdade, elas se complementam. Então, eu só tirei Natura de dentro e coloquei do lado das minhas lojas. Para seguir a regra do jogo. Para seguir a regra, Mas tem um aspecto também que é muito bacana, Má, que é seguir a regra também do seu cliente, né? Por quê? Para o empresário que olha como é que é essa venda por relacionamento, essa venda por relacionamento, a gente tem clientes que a gente conhece melhor eles do que eles mesmos, que você influencia a última milha, né? Influencia a hora da verdade da compra, porque você conhece muito o estilo de vida dele e pode ajudar ele a fazer escolhas. E isso, na sua região, com até o treinamento que você faz com a sua equipe, você perpetua isso de levar, então, esses produtos muito de acordo com os clientes que você já conhece e o estilo de vida deles, né, Má? Na verdade, fui para o varejo, né? Entendi que varejo era uma ótima oportunidade, mas eu fui para o varejo com todas as minúcias da venda direta. Então, eu tenho lojas, são lojas grandes, mais de 100 metros e tal, e são vendedoras, mas dentro da minha loja, a cultura é completamente a cultura da venda direta. Então, você não vai só vender, você vai fazer uma consultoria. Todas as vendedoras conhecem o cliente, sabem mostrar uma coisa, outra. Dentro da venda direta, uma coisa que é muito forte também é o incentivo, né? Então, eu também uso todos os incentivos. No Rei dos Catálogos com as minhas revendedoras, eu me lembro que o primeiro contato que eu tive com um grande trabalho de incentivo que teve, a Avon tinha uma coisa que chamava Clube das Estrelas. E aí o Clube das Estrelas era onde segmentava e podia incentivar mais. E aí eu criei o Clube do Rei. Então, dentro do Rei dos Catálogos também existe a vendedora prata, a ouro, a diamante. A gente faz, é um híbrido que dá super certo. O cliente gosta de sentar na loja, ficar olhando o catálogo, entendeu? Então, a gente faz uma consultoria dentro do varejo. Eu acho que ficou muito bom. E agora, também já me aventurei para o online, né? Então, eu tenho grandes vendas também no online, também com pessoas contratadas para dar consultoria. Então, é muito importante você fazer a diferença no online, a diferença da pessoa. Porque, sempre observando o mercado, às vezes a gente sabe que tem muita gente que prefere não comprar de pessoas e quer comprar direto lá sozinho. Mas a grande maioria, mesmo nas redes sociais, mesmo na internet, pessoas se conectam com pessoas. Perfeito. Então, quando você coloca uma pessoa junto com a outra, as possibilidades aumentam exponencialmente. E você tocou num assunto, Má, você olhou para grandes marcas, o que era pedido pelo cliente. Hoje, como é que você faz o estudo de portfólio que você vai ter no teu trabalho, nas lojas do Rei, ou até para as possíveis novas marcas entrantes? Como é que é o teu critério para escolher um parceiro, né? Porque você acaba tendo um parceiro de vida, né? Eu tenho uma forma de avaliar muito boa para a empresa, porque são grandes empresas, nós temos grandes marcas, produtos maravilhosos, então já estão lá e já são. Mas cada empresa tem um share maior em alguma coisa. Então, por muitos anos, a Avon foi maquiagem. Maquiagem era vendida pela Avon. Perfume já não. Então, perfume é Natura, o Boticário. Então, eu faço isso. Eu procuro
ter o melhor de cada marca dentro das minhas lojas. Então, eu até tenho outras coisas, mas o foco mesmo é sempre trabalhar com a curva A de cada fornecedor que eu tenho. Eu trabalho com curva A, no máximo curva B. Perfeito. E eu vejo, a Márcia, ela é hoje, para mim, uma inspiração digital. Tem horas que eu entro nas lives da Márcia para ver de carne e osso como é, apesar de ser online, né? Apesar de ser numa live, mas eu sinto muito esse relacionamento da Márcia com outras revendedoras de outros produtos, de outras marcas, que se inspiram no modelo de negócio que a Márcia desenvolveu da venda direta. E eu vejo o relacionamento da Márcia, eu vou vendo nas lives subindo os nomes das pessoas. Márcia, que bacana, como eu faço? Então, eu acho que também para um empresário que está nos olhando, como é hoje a exigência, porque você acaba exigindo que esse empresário também não apresente só o produto que ele trouxe, e sim também como é o respaldo que ele te dá em termos de material, de atendimento, de comprometimento, até de correção de rota com um produto que não tenha boa saída, não tenha uma embalagem adequada. Esse canal de relacionamento seu também com esses empresários que entram para venda direta. E esse nível de exigência que você também, então, até porque é uma influenciadora de outras revendedoras, cultivou. Como é que você faz essa clareza com os empresários quando te procuram? Olha, eu sou realmente muito procurada, conheço muita gente que quer entrar para a venda direta, mas eu acho que primeiro a pessoa tem que entender que venda direta não é varejo, embora eu trabalhe com varejo, a cultura, a forma de falar tem tanta peculiaridade. Sabe, tanta coisinha que você tem que fazer diferente. Eu cito sempre o caso do Silvio Santos, né? Que também está aí com a Jequiti na venda direta. Mas, assim, quando você fala com uma consultora, você não... Como o Silvio Santos vai vender a telecena? Então, ele fala assim, olha, pegue seu dinheiro, vá até o correio e compre não sei o quê. E depois, sabe, a gente explicar. Então, um empresário que quer entrar nesse mercado tem que entender que tem peculiaridades e necessidades muito, muito, muito diferentes de um varejo. Só que também tem um potencial muito, muito maior. Então, eu diria, tem até, a gente comenta na venda direta, no lado dos bastidores, que tem os 3 R's que são os pilares, né? Um R é de recompensa. Tem que ter uma recompensa, então quando você pensa como é que você vai fazer o seu modelo de negócio, como é que você vai fazer a distribuição do teu plano de negócio, como é que é a recompensa de uma revendedora. Não é só a comissão, mais ou menos, não, mas como é que você faz isso de forma consistente, dando oportunidade para que ela venda o seu produto na ponta e ela tenha a recompensa dela por essa venda. O segundo é o reconhecimento. Isso. A Márcia, por exemplo, tantas histórias que ela conta dos reconhecimentos em termos de campanha, Sim. de carros, de eventos que ela é chamada. Teve até uma viagem no ano passado que eu acompanhei um pouquinho para a Europa, também foi um reconhecimento exatamente pelo empreendedorismo dela. E o outro R é de relacionamento. Então são 3 R's: recompensa, reconhecimento e relacionamento. E esse do relacionamento, eu sinto que hoje é um diferencial de algumas marcas. Quando ela sai do escritório, um empresário manda um gestor de demanda conversar com a ponta, conversar com quem revende, escutar quais são os inputs e outputs que ele tem que ter. Então, essa parte dos 3 R's também você acaba exigindo da empresa. Então, o empresário ele também tem que se preparar para isso, né? Tem que se preparar para isso. É diferente. Eu falo que a venda direta é diferente porque esses 3 R's são primordiais. Se não tiver recompensa, reconhecimento e relacionamento, não pode nem ser chamado de venda direta. Então, eu acho que esses 3 R's são mesmo muito importantes e dá para fazer. E às vezes eu encontro pessoas que me procuram, que querem colocar o produto na venda direta e tal, mas ele não entende a forma de negócio. Então, eu acho muito legal, inclusive esse podcast que a gente está fazendo aqui, que você começou isso, para que outros empresários possam conhecer como é a venda direta, que não é a mesma proposta, né? E aqui eu vou dar até um exemplo prático, que eu dou para alguns empresários quando me procuram. Eu tenho uma consultoria que falo sobre venda direta.
Normalmente a gente tem o CRM, né? O Customer Relationship Management, que eu olho e separo e segmento os meus canais e minha força de vendas pelo volume. Acho importante, volume é relevante, a gente tem sim um modelo de negócio sustentável. Mas eu também colocar elementos para eu me diferenciar no relacionamento com cada consultora, com cada revendedora. Por quê? Porque eu tenho um grupo de revendedoras que ela é mais by yourself, ela não quer muito contato, ela é de fazer a consulta dos materiais, entender e fazer o negócio dela rodar de um jeito mais autônomo. A gente tem uma fatia de consultoras muito próximas, de revendedoras que vão aos eventos, que assistem live e que se abastecem de treinamentos e capacitações para ela levar. Então, pode ser que ela nem tenha grande volume, mas ela tem uma proximidade de relacionamento. Você já tem uma outra qualidade de força de vendas que ela já tem dentro de uma segmentação, ela é mais que a gente chama de claudicante. Ela está presente, não está presente. Ela está presente, não está presente. Nos eventos, nos pedidos. Então, eu olhar o meu CRM também na venda direta, não só por volume, mas também por comportamento. Essa eu acho que também é um indicador que outros canais não têm. É verdade. Né? E que fazem toda a diferença, né? Eu acho que treinamento, conhecimento, reconhecimento é que faz a diferença e aí a gente consegue alcançar volumes tão altos, né, em venda. Bom, e agora para a gente ir para uma perguntinha final, olhando também o canal da venda direta, olhando também essa força de vendas, o empresário tem que olhar muito esse comportamento de como é que eu abasteço uma distribuidora grande, uma pequena, com diferentes materiais também. Porque a gente tem, olhando até a velha guarda, eu era gerente e a gente tinha aquela escassez de revista, escassez de informação, escassez de material, principalmente material impresso, que a gente tem em menor quantidade hoje, mas antigamente era ouro, né? Como é que a gente se prepara e fala para esse empresário como é que ele ajuda e suporta você nessa última milha, nesse relacionamento com o cliente. Com materiais, para quem tem um estabelecimento como você, para quem não tem, como é que ele se preocupa com isso? São necessidades diferentes, né? Então, para você vindo para a venda direta, é exatamente como você descreveu esse perfil, né? Então, você tem que estar preparado para atender todos esses perfis. Então, hoje, grandes marcas aí do Brasil, o Grupo Boticário, por exemplo, é um que eu tenho um relacionamento bem próximo, e aí a gente sempre conversa sobre isso. Eu tenho uma necessidade, mas tem aquela revendedora pequena que tem outra necessidade, e tem um outro grupo que tem outra necessidade. Eu acho que o mágico e o que no final faz acontecer é para você que é um empreendedor ou um fabricante, que você quer entrar na venda direta, olha para a venda direta, olha para a revendedora e pensa assim, o que eu posso fazer por ela? Como seria bom para ela? Porque eu te garanto, se for bom para ela, aí vai ser bom para todo mundo. Porque normalmente as pessoas olham e falam assim, o que eu posso tirar dela? Quanto ela pode me dar de lucro? Inverte isso. Na venda direta, assim como a revendedora, a consultora, quando ela vai no cliente, ela não quer saber quanto a cliente vai comprar, mas como eu posso ajudar, como eu posso ensinar, qual o produto que eu vou usar para deixar ela mais feliz. Então, se tiver esse olhar, já está bem encaminhado. Boa, Marcela. Eu digo assim, tem muito empreendedor que começa, ele gasta que nem um avião. 80% da gasolina, 70% da gasolina de um avião vai na decolagem. E muito empreendedor gasta 70% do seu recurso, às vezes até com investimento, com o produto. Só que aí sobra pouca gasolina para essa força de vendas, para essa distribuição, para este modelo de impactar o cliente e conquistar cliente. Então, é bem nesse caminho de não gasta 70% com o produto, reduz um pouco antes e vai exatamente viabilizar o negócio na ponta. Pensa grande, começa pequeno e rápido, porque também se ficar demorando muito, analisando muito, então isso serve tanto para as consultoras e revendedoras quanto para os empresários.
Começa pequeno e rápido, porque se a gente perder muito tempo, já perde o barco, né? Ótimo. E a última pergunta, Má, como é que você olha hoje no Brasil essa concentração da venda direta? 52% está no cosmético, coisa que em outros países é diferente. Por exemplo, nos Estados Unidos isso não chega nem a 32%. Como é que você vê a possibilidade de entrada de novos segmentos, produtos que não são hoje tão fortes na venda direta, mas que são viáveis? Como é que você olha essa entrada de novos segmentos? Eu acho perfeito e eu espero muito isso, porque realmente, por que o cosmético é? Porque as empresas investiram em colocar o cosmético na venda direta, em fazer um trabalho completamente diferente. Mas eu vou dizer para você, a venda direta pode vender qualquer coisa, porque a venda direta, ela é por relacionamento. Ela pode vender até tijolo, pode vender telha, porque a revendedora, ela tem o cliente, ela tem a relação com o cliente. Então, eu torço de fato para que mais empresários enxerguem isso, esse canal que é maravilhoso, e que a gente possa estar aí, oportunidade de negócio em várias áreas e não só nos cosméticos. Ó, tô filmando você aqui porque eu tô Opa! muito feliz. Márcia, eu queria então abrir para você falar para as pessoas quem é a Márcia, como é que encontra a Márcia caso ache a lição de vida relevante. Conta então como é que acha essa Márcia do Rei dos Catálogos. Bom, o meu nome é Márcia Carvalheira e eu tenho um Instagram que é feito exatamente com esse intuito, de inspirar pessoas, de entenderem sobre a oportunidade de negócio que a gente tem aí e às vezes não aproveita. Meu Instagram é Márcia Carvalheira, o Rei. Né, do Rei dos Catálogos, então, Márcia Carvalheira, o Rei. Eu costumo estar sempre conversando, mesmo com as empresas, eu trago convidados também, e as minhas lojas estão em Osasco, eu fico em Osasco, São Paulo, também estou sempre por lá. Eu tive o prazer de ser convidada para fazer uma live com a Márcia, então temos nós lá também no Instagram verdade, dela, né? Tem sim. E, Márcia, eu acho que o termo principal que você comentou para mim, para a gente encerrar, eu acho que ele é muito marcante, que a venda direta é democrática. Muito democrática. Né? Todo mundo pode entrar. A venda direta é igual praia. Tem gente de todo tipo. Então, quem pensa que para venda direta é só quem é sacoleira, quem é simples. Não, tem muita gente, muita gente formada que descobriu. Basta enxergar. Se você está procurando uma oportunidade de negócio, pensa na venda direta, porque é uma excelente oportunidade. Eu tô aqui para contar que eu comecei lá atrás, aos 17 anos, vendendo, fui ser uma consultora Natura exatamente porque eu queria fazer uma faculdade cara, que era a faculdade de arquitetura. Então, eu comecei como consultora Natura para pagar minha faculdade de arquitetura. Hoje sou arquiteta, hoje sou marqueteira, pós-graduação em marketing, com venda direta. Com a venda direta. Com a venda direta. É maravilhoso, é uma oportunidade de negócio. Então, venda direta é oportunidade de negócio mais democrática que eu conheço. Muito bom. Cabe todo mundo. Isso. Gente, olha, se deixasse eu ficava com a Márcia aqui até amanhã. Eu também. Né? É um prazer poder compartilhar tanto conhecimento, tanta experiência e aqui, ó, na pele, por quem faz. Então, o DiretaCast é o podcast da Venda Direta, exatamente, trazendo convidados que fazem esse modelo de negócio acontecer, trazendo histórias reais para contagiar que você que nos assiste, você que está olhando esse modelo, pensando se seu negócio pode se encaixar. Vem com a gente se vê no próximo episódio e é muito gostoso o DiretaCast ser democrático também como a venda direta. Obrigada!